A história da série começa com o Matt Murdock junto com seus amigos e eles vão a um bar comemorar a vitória dele junto com seu parceiro Fog Nelson. Lá, durante as conversas, aparece um vigilante na TV chamado Tigre Branco que vai ser importante para a história mais pra frente. Uma advogada começa a dar em cima do Fog e o Matt e a Karen ficam ouvindo tudo e zoando o Fog porque ele não é nada bom de papo. Ele recebe uma ligação e diz para o Matt que ele está protegendo uma testemunha de uns bandidos e começa a ser atacado. Então o Matt vai embora e se veste pela primeira vez de Demolidor, cara. Assim, o mercenário no alto de um telhado atira no melhor amigo do Demolidor e também outras pessoas. O Demolidor chega e eles começam a sair na porrada de um jeito muito da hora e que os caras não se cansam, velho. É só porrada, velho. Só porrada. Essa cena é simplesmente absoluto cinema. Eles chegam no telhado e o Demolidor dá mais porrada ainda no mercenário e ele para de ouvir os batimentos do coração de seu amigo e infelizmente o Fog morre. Adeus, Fog. Você foi muito da hora nas 3 temporadas de Demolidor, cara. Real mesmo. Com ódio, o Demolidor simplesmente joga o mercenário do alto de um prédio e não sei como o cara não morreu, velho. Faz sentido. O Matt tira a máscara e um policial vê que ele é o Demolidor. Passa-se um ano e vemos que agora o Matt é um advogado de sucesso e mora numa casa bem grande. Assim aparece o rei do crime comendo e vemos que a esposa dele assumiu o lugar dele como chefe do crime. Vemos que enquanto o rei do crime estava fora, porque estava se recuperando de um tiro que levou no rosto na série do Gavião Arqueiro, a esposa dele, assumiu seu lugar. E o plano do rei do crime é se tornar o prefeito da cidade de Nova York. Mais tarde, vemos o Matt indo no julgamento do mercenário por ter matado seu amigo há um ano atrás. E ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de sair de lá. Karen e Matt conversam e ela dá pra ele uma parte do chifre da sua máscara de Demolidor e vai embora. À noite em casa, ele ouve a TV que diz que o Wilson Fisk está se candidatando à prefeitura e tem muitas chances de ganhar. No dia seguinte, vemos Demolidor indo encontrar com uma amiga de sua amiga advogada e eles conversam e se dão muito bem, mano. E até começa a rolar um clima ali. O que o Matt consegue de garota, velho, não tá escrito, velho, tá de sacanagem. Toda temporada desse cara tem alguém, velho, não faz sentido. No escritório dele, vemos que o policial que descobriu a identidade secreta dele são parceiros. E ele tem informações sobre Wilson Fisk e sua esposa. À noite rola um debate, onde que o Fisk diz que se ele for eleito, vai criar uma lei anti-vigilante e que eles não deviam mais existir. O Matt no dia seguinte chama o Fisk para um café e ele fala que não tem nada a ver com a morte do Fog e que ele não está mais fazendo nada de errado. Que obviamente, isso é muita mentira. O Matt diz que se ele sair da linha de novo, o Demolidor vai atrás dele. E o Fisk diz que quando ele se tornar prefeito, não haverá mais vigilante. E se o Matt voltar como Demolidor, o rei do crime, vai atrás dele. Durante a noite, o Matt está saindo com a garota que ele conheceu no café e descobrimos que o Wilson Fisk foi eleito prefeito da cidade. Então, no alto de um prédio, o Fisk fala com sua esposa, que ele sabe que ela o traiu. Ela diz para não matá-lo, cara, mas tenho certeza que isso não vai acontecer, mano. A cidade inteira está comemorando a vitória do Fisk e o Matt fica preocupado com tudo isso e o próprio Fisk encara ele em cima de um prédio e o Matt sente isso. Na mesma noite, o Fisk faz um discurso para Nova York dizendo que vai mudar a cidade e vai melhorar ela, como qualquer outro político da vida real fala, mas sabemos que não faz nada. No metrô, vemos 2 caras batendo num homem indefeso e um cara desconhecido vai lá ajudar. Durante a luta, um dos caras tropeça e é atropelado pelo metrô e seu parceiro policial rende o cara. A prefeitura, uma das conselheiras do Fisk, diz para ele que mesmo que ele tenha ganhado, ele tem que botar a mão na massa e sua esposa tem que ser mais presente nos eventos que o Fisk vai ter que ir. Na delegacia, o Matt ouve os policiais batendo no cara do trem e vai lá conferir. O cara se chama Hector Ayala e o Matt quer ser advogado dele porque sabe que o Hector não matou o policial. Na rua tá tendo muito trânsito por conta de uma rachadura e o Fisk vai lá e manda preencher imediatamente, cara. O Fisk deveria ser prefeito aqui de São Paulo, velho, você é louco. O quanto de buraco e trânsito tem nas ruas daqui, velho, não tá escrito, velho, não tá escrito. O Matt fala com a advogada parceira dele e o policial para investigarem o Hector e achar o cara que os policiais estavam batendo no metrô. No tribunal, é os policiais de Nova York contra o Hector. Quando o Matt vai defendê-lo, o juiz já encerra o caso considerando o cara culpado. Mano, muito corrupto esse cara, velho, certeza. Isso aqui tá parecendo o Brasil, velho, certeza. Um dos conselheiros do Fisk chama uma jornalista que tem um canal famoso na internet, onde conversa com as pessoas de Nova York sobre o dia a dia e o que está acontecendo na cidade. Assim ela começa a chamar ele de corrupto e fazer diversas acusações, e o Fisk simplesmente expulsa ela. Vemos que um cara meio estranho vai pedir autógrafos para a namorada do Matt, e se você não reconhece, ele fez Vandinha da Netflix, cara. Do nada o cara tá aí, mas beleza. No enterro do policial, o comissário da polícia conhece o Fisk e sabe que ele é o rei do crime e um monte de sujeira, do que ele fez.
e por conta disso ele vai se aposentar, né, para não servir o Fisk durante seu mandato. Na casa do Hector, a advogada e o policial vão lá falar com ela, e o policial investigando o quarto dele acha o traje do Tigre Branco. O Matt confronta o Hector sobre isso, ele diz que tem pessoas desaparecendo em que ninguém se importa, e como o Demolidor sumiu, tem que ter alguém, né, protegendo as pessoas nas ruas. O Fisk ameaça o comissário dizendo que se ele não apoiá-lo, ele vai matar sua família. No tribunal, o Matt conta que o cliente dele é o Tigre Branco para o juiz, mas mesmo assim ele permite que o Hector seja julgado sem ser vinculado, né, com o Tigre Branco. E só, né, o que aconteceu no metrô. O Matt segue um dos policiais corruptos, né, até a casa dele, e vemos que a namorada do Matt é psicóloga e ela está simplesmente consultando o Fisk e a sua esposa Vanessa, velho. Isso é muito coincidência. Ela fala sobre o Fisk meio que ter abandonado ela, e agora que ele voltou, não sabe como reagir se as coisas irão voltar a ser como era antigamente. O Matt vai até a casa do cara que fugiu dos policiais no metrô e avisa que os policiais estão atrás dele para terminar o serviço. A testemunha foge, os policiais chegam e começam a bater no Matt. Quando vão matar ele, ele desce a porrada nos caras, derrotando ele e deixando os caras desmaiados, velho. Essa cena foi simplesmente absoluto cinema, mano. Esse policiais mal babaca, mano, os caras iam matar um cego, velho, tá maluco. No dia seguinte, o Matt vai visitar o Hector no xadrez. Ele diz que as pessoas precisam ser salvas e que a identidade dele não é Hector, e sim, né, o Tigre Branco. Mas o Matt não concorda com isso porque, né, o Matt não é mais o Demolidor e não se identifica com isso. À noite, nos capangas, a Vanessa matam os motoristas e isso não ajuda na imagem do Fisk como prefeito. No banheiro, vemos que o policial em que o Matt meteu a porrada aparece e ameaça ele, mas o Matt fica de boa porque, né, já sentou a porrada no cara. Assim começa o julgamento do Hector Ayala e os policiais estão atrás daquele cara que fugiu para não testemunhar contra eles. Os policiais estão atrás da testemunha para matá-lo, mas o policial amigo do Matt consegue despistar eles e o cara consegue chegar no tribunal. Mas como ele fica com medo dos policiais, ele mente no tribunal e o Matt fica muito bolado com isso. Ele bola uma estratégia que é muito arriscada, mas pode dar certo. No tribunal, ele chama o Hector para testemunhar e revela para todo mundo que ele é o Tigre Branco, descumprindo, né, o que ele tinha dito para o juiz anteriormente de não revelar o caso, né, que ele é o Tigre Branco para as pessoas. O Matt fala com o Hector na cadeia que se ele for solto, ele nunca mais, né, poderá ser o Tigre Branco, mas o Hector discorda disso. No tribunal aparecem diversas pessoas falando de como o Tigre Branco salva, né, as pessoas e que ele é um cara do bem. Até alguns policiais falaram bem dele, como por exemplo o policial Morales, que é o pai do Miles Morales. Tá tudo começando a ficar conectado, velho, tá tudo conectado. Policial Wong, policial Morales. Eu entendi a referência. No final do julgamento, vemos que o júri declara o Hector inocente de 3 crimes e sai solto em liberdade. O Fisk vê isso na TV e fica bem bolado. À noite, o Matt comemora com sua namorada a vitória do caso e o Fisk está dando uma entrevista para aquela repórter jovem dizendo que foi um erro ter inocentado o Hector Ayala. Quando o Hector sai de casa como Tigre Branco, ele é simplesmente assassinado pelo Justiceiro. O Matt vai até o necrotério ver o corpo do Hector, mas a sobrinha dele chega e fala para o Matt fazer alguma coisa para o Hector ter justiça. Vemos um serial killer no metrô levando o corpo de alguém para matá-lo. Numa festa, um dos conselheiros do Fisk revela um dos planos dele, que era sujar a cidade toda de lixo, para depois ele, junto com outras empresas, limparem a cidade e com isso ele teria mais apoio do povo. No dia seguinte, no tratamento de casal, a Vanessa fala como se sentiu quando ela estava dormindo com outro cara. E o Fisk fica, tipo, mano, muito bolado com isso e falou, mano, cala a boca, velho, eu não quero saber disso, mano. Mas Fisk é muito corno manso, velho, cê é louco. O Matt pega um caso de um cara que roubou pipoca doce e o cara fica zoando o Matt de que ele é cego e que ele é um péssimo advogado. Que cara chato, mano, mendigo otário. O cara quer ajudar o maluco a sair da cadeia, o cara fica dançando Demolidor, velho. Cara chato do caramba. Mas enfim, o Matt consegue, né, usar seu charme e usa a sua lábia como uma promotora que consegue reduzir a pena do cara de 2 meses para 10 dias, mano. Olha como o cara é um bom advogado e o mendigo fica desmerecendo, velho. Você tá maluco. O Fisk planeja construir um monte de prédio em Nova York, numa área deserta, mas por conta dos bandidos e de cartéis ele não consegue. À tarde, a amiga do assistente do Fisk, que é aquela jovem jornalista, lança uma matéria dizendo que o Fisk que está mandando sujar as ruas, assim prejudicando a imagem dele. O garoto revela que foi ele que vazou as informações e quando parece que o Fisk vai espancar o moleque na porrada, ele se humilha e pede desculpas para ele. Então o Fisk dá uma segunda chance para o garoto e para ele não vacilar mais, senão já era. O Matt vai até onde Hector morreu e tenta achar a bala com seus sentidos super aguçados e consegue, não sei como, mas o cara consegue. E ele percebe que tem uma caveira nela, achando, né, que foi o justiceiro vulgo Frank Castle.
Ele vai até o Frank e pergunta se foi ele, né, que matou o Hector. Mas não foi ele, assim os dois discutem e o Justiceiro fala no melhor amigo do Matt que morreu. Então o Matt fica triste e o Justiceiro fala pra ele voltar a ser o Demolidor, mas ele não quer e quer fazer as coisas do jeito certo, né, tipo, da lei, né, que é pelo sistema. Ele volta pra casa e vai aproveitar a noite com sua namorada, se é que você me entende. Depois do crime vai até um porão e ele deixa o cara com quem a esposa dele traiu preso como se fosse um escravo. O Matt começa a treinar usando suas armas e vemos o Muso matando o cara e pegando o sangue dele, velho, muito bizarro isso. No dia seguinte vemos que é de Edson Patrícia e o Matt vai até o banco ver se consegue um empréstimo com eles. E vemos que o gerente e assistente é o pai da Kamala Khan, vulgo Miss Marvel, mas o Matt diz que nunca ouviu falar dela e que não conhece. O Matt não consegue o empréstimo para expandir sua advocacia, mas ele fica de boa e segue a vida. Depois uns bandidos invadem lá e o Matt chama a polícia e volta para o banco. A polícia chega e os bandidos perguntam, né, aonde está o gerente. Só que ele não tá lá, mas o pai da Miss Marvel é o gerente assistente e eles perguntam se ele sabe a senha do cofre. E ele diz que sim, mas na verdade não sabe. A negociadora começa a falar com os bandidos, eles tentam negociar, a mulher fala para soltar 2 reféns em troca de um blindado, né, que o bandido pediu. Eles fazem um acordo, o bandido vai soltar uma mulher e o Matt, mas ele quer continuar lá, então saem fora um casal e o Matt continua, né, preso lá no banco como refém. O Matt pede para mijar e no caminho ele nocauteia um bandido e o pai da Kamala é levado para abrir o cofre, mas o Matt nocauteia nesse cara também. O Demolidor usa sua super audição para abrir o cofre e ele consegue. E lá dentro vemos que tem vários depósitos com bastante coisa dentro. Assim eles conseguem abrir um deles e acham um diamante puro e bem caro. Os policiais vão começar a entrar para cancelar o CPF dos bandidos, então começa a maior tiroteio. E o líder dos bandidos logo se disfarça de policial e foge do banco, mas o Matt percebe e vai atrás dele. Eles começam a brigar e o Demolidor simplesmente quebra a perna do cara, mano, de um jeito insano. Isso foi absoluto cinema e totalmente satisfatório. Cinema! Depois os bandidos são presos e lá no banco o pai da Kamala convida ele para jantar com sua família e antes de ir embora ele devolve o diamante para o banco. De manhã vemos que tem um corpo na construção do Fisk e todo mundo fica alerta sobre o assassino. O Fisk fica, né, também alerta e um dos capangas diz para ele achar serial killer o mais rápido possível para não prejudicar, né, os negócios dele. Um dos construtores vai falar com o Fisk e diz que a parede está pichada de sangue e que não tem como tirar. No escritório do Matt, a sobrinha do Hector aparece para falar com ele e que ele precisa investigar sobre os desaparecimentos das pessoas e prender os policiais corruptos. Mas Matt diz que as coisas são mais complicadas que isso e ela diz que vai investigar isso sozinha. À noite, 2 mulheres chegam no Muso para ver que estava pichando e ele acaba capturando elas. O Fisk faz uma festa para conseguir que as pessoas mais ricas de Nova York e outros estados possam patrocinar suas construções. Ele consegue convencer alguns e outros não. E aparece até o espadachim da série do Gavião Arqueiro. O policial amigo do Demolidor fala para o Matt que tem um serial killer à solta e já tem mais de 60 pessoas mortas, mano, por esse cara chamado Muso, que pinta os prédios, né, com o sangue das vítimas. Por conta disso aí do crime criação antivigilante, ele contrata policiais corruptos para matar qualquer assassino ou qualquer vigilante que esteja nas ruas. A menina vai para o metrô investigar e é capturada pelo Muso. A mãe da menina liga para o Matt e diz que ela não está em casa e está muito preocupada. Ele então liga para a polícia, mas decidiu que vai fazer isso por si só. E finalmente vestindo o traje de Demolidor novamente, velho. Demolidor renascido. Enquanto isso, o Fisk começa a meter a porrada no cara que dormiu com sua esposa. O Demolidor começa a luta contra o Muso e percebe que o sangue da menina está sendo drenado. Então ele continua espancando o Muso na porrada e tenta enforcá-lo, mas não consegue terminar porque ele foi salvar a menina. Ele consegue, né, salvar ela, mas o Muso acaba fugindo. E agora finalmente o Demolidor está renascido. No dia seguinte, os capangas avisam sobre o Muso e o Fisk sabe que o Demolidor está de volta. O Matt está tomando banho, a namorada vê os machucados dele. E de manhã ela fica preocupada pelo Matt estar se machucando, mas ele diz que tá tudo bem. Na advocacia, o policial briga com o Matt por ele ter voltado como Demolidor, mas foi necessário, senão a menina ia morrer, velho. A polícia é incompetente como sempre, cara. A menina fala para o Matt que o Demolidor salvou ela e os policiais encontram o esconderijo do Muso. A namorada do Matt está atendendo o próprio Muso, só que ela não sabe disso. E a polícia descobre a identidade secreta dele após algumas investigações e mostra isso pro Fisk. Então o Muso surta e começa a ameaçar e matar a psicóloga. Ele diz que foi ela que fez ele se libertar, ponto seus livros e tal. Resumindo, o cara é um psicopata maluco e doente.
O Demolidor volta ao esconderijo e procura seus desenhos, descobrindo que a próxima vítima, né, será a sua namorada. O Muso coloca a sua roupa e diz que vai matar ela porque ela será sua próxima obra de arte. Quando ele está prestes a matá-la, o Demolidor chega e os dois começam a sair na porrada, e enquanto isso os bandidos do Fisk, né, chegam no local. A mulher dá uns 3 tiros no Muso, tipo pá pá pá, e o acaba matando, mas ela desmaia porque o Muso tinha cortado o braço dela. O Demolidor estanca o sangramento e vai embora. Os bandidos chegam e cercam o local, e mais tarde o Fisk aparece e um dos bandidos diz que o Demolidor esteve lá. No hospital, sua namorada acorda e vemos que ela tá viva. Enquanto isso, na TV, o Fisk diz que ele e seus antivigilantes mataram o Muso, mas obviamente é uma baita fake news isso daí. A Vanessa manda seus capangas matar o Fisk, só que ele é morto pelo guarda-costas dele. Temos o mercenário na cadeia e ele está se transferindo para ficar junto com os outros presos. O Fisk e a Vanessa conversam e a morte do capanga da Vanessa foi tudo uma armação. Na casa do Matt, ela começa a falar que o Demolidor e o Muso são a mesma coisa e que os dois não deveriam existir. E mano, o Demolidor simplesmente salvou a vida dela, cara. Ela fica desmerecendo o cara, velho. Faz sentido. O Fisk mostra para a Vanessa que prendeu o amante dela em cativeiro e é pra ela matar ele. Um dos capangas do Fisk convida a namorada do Matt para uma festa e ela diz que vai, mas o Matt fala para ela não ir porque só está usando ela para ficar perto do Matt. A Vanessa mata o amante dela e agora é só ela e o Fisk de novo. A parceira do Matt conta que o Fisk colocou o mercenário junto com os vilões normais, reduzindo a sentença, né, do mercenário de prisão perpétua para meio que prisão normal assim junto com os outros caras. O Matt vai para o bar onde ele ia com seus amigos antigamente, que apareceu no primeiro episódio, e descobre que alguém tinha contratado o mercenário para matar o Fog Nelson. Ele vai para a prisão falar com o mercenário sobre quem contratou ele para matar o Fog, mas ele não responde e só fica enrolando o Matt. À noite vemos que o Fisk está dando uma festa de gala e o Espadachim, que é o cara que aparece lá na série do Gavião Arqueiro, está lá para vigiar o Fisk. O mercenário foge da cadeia matando os guardas com o dente e ele vai lá para a festa matar o Rei do Crime. O Matt chega na festa e começa a ouvir o Rei do Crime falando com o Espadachim. E ele sabe que o cara é um vigilante e que se ele não der dinheiro ou apoiar o seu governo, ele vai simplesmente matar o Espadachim. O Matt vai confrontar o Rei do Crime no meio da festa, mas começa uma dança dele com a Vanessa que atrapalha tudo. Quando a música vai tocando, o Matt invade e começa a dançar com a Vanessa e ele fala para ela que sabe que foi ela que contratou o mercenário para matar o Fog. Só que obviamente o Rei do Crime não sabe disso. E o mercenário aponta uma sniper para o Fisk e quando atira, o Matt simplesmente entra na frente e leva um tiro no lugar do Rei do Crime. No passado, vemos que a Vanessa contratou um mercenário para matar o Fog e um cara que estava protegendo, pois se eles ficassem vivos, iria prejudicar o negócio dela. No presente, o Matt acorda e diz que ele sabe que foi a Vanessa que mandou matar o Fog, mas a parceira dele, a namorada, né, não acreditam nisso. O Fisk sabe que foi ela que mandou o mercenário matar o Fog e ele fica de boa com isso. O Rei do Crime fala para seu capanga matar o Matt no hospital, depois ele confronta uma de suas assessoras ameaçando ela. Quando ela está indo embora e encontra o comissário de polícia que está indo contra o Fisk, ele diz para os dois trabalharem juntos para tirarem o Fisk da prefeitura. O Matt consegue fugir do assassino do Rei do Crime e vai para casa se esconder, mas quem tá lá é o Justiceiro, cara. Que bom que ele voltou, velho, finalmente. A Liga Antivigilante vai até a casa do Matt para matá-lo, mas né, ele e o Justiceiro fazem uma emboscada e metem a porrada em todo mundo, cara. Só que o Justiceiro, ele tá matando os caras e o Demolidor não quer isso, porque o Demolidor não é um assassino. E as cenas de ação ficaram muito da hora, velho, ficaram bons demais. Os dois pulam da janela porque tacaram uma bomba na casa do Matt. E na rua, né, enquanto eles estão andando, simplesmente aparece a Karen Page de volta, mano. Tá voltando todo mundo à série clássica do Demolidor, velho, ainda bem. Os três se refugiaram no porão do Justiceiro e os dois começam a tratar de seus ferimentos e tentam bolar um plano para deter o Rei do Crime. E parece que tá meio que rolando um triângulo amoroso entre os três, velho. Entre o Demolidor, o Justiceiro e a Karen. Eu reparei nisso e sei lá, velho. Tá meio estranho. O Demolidor e a Karen descobrem que o Fog estava envolvido em um caso muito maior do que ele pensava e que poderia destruir os Fisks com isso. E por isso que a Vanessa mandou matar ele. O Justiceiro acha a Liga Antivigilante e começa a matar um monte deles, mas acaba sendo capturado e sendo espancado também. O Rei do Crime se encontra com o comissário na frente da sua equipe e ele simplesmente arranca a mandíbula do cara com as mãos, velho. Essa cena foi insano demais, velho. Que é isso? O Demolidor tem um plano de invadir a base secreta do Fisk, mas a Karen diz que não vai dar certo porque ele está bastante ferido ainda e que tem muitos agentes lá. Então os dois decidem criar um plano novo, porque se nosso Demolidor fosse lá ele ia morrer. O Fisk
contrata o namorado do Matt para ser a comissária de saúde mental de Nova York. Ele faz uma live para todas as pessoas, né, da cidade e diz que agora vão ter varreduras todos os dias para acharem os vigilantes e que se acharem eles vão matar sem dar piedade, mano. O negócio já virou uma ditadura quase, velho. Você tá maluco. Acorda, cara! No final, vemos que o Demolidor está formando um exército para lutar contra o Rei do Crime e vemos que ele mantém o Justiceiro e outros vigilantes em cativeiros. E na cena pós-crédito, vemos que o Justiceiro consegue fugir da jaula e assim a temporada acaba e a segunda lança ano que vem.